O Lula está puro ódio com sede de vingança e o inimigo número um dele é o Moraes e alguns aliados. O que a gente está enxergando agora é o início da execução de um plano kamikaze do presidente para simplesmente enterrar conjuntamente com ele o ministro do STF, muitos líderes do Centrão e aliados que o traíram na votação e na humilhação em praça pública que ele passou no Senado recentemente com a rejeição do Messias. O que o homem está articulando simplesmente tem o potencial de catapultar a qualidade política brasileira, de impulsionar, da gente ver em 2027, um Senado e uma Câmara dos Deputados extremamente mais honesta, extremamente mais conservadora, extremamente mais de direita. E aí você pode me questionar, mas o que ele ganha com isso? O que ele ganha com isso é a vingança, literalmente. O que resta além de proteger a sua honra e se vingar dos seus inimigos quando você ultrapassa os 80 anos de idade e você já sabe que vai perder? É um consenso. A inflação contratada, todos os indicadores que ele entregou, ele já sabe que vai perder. Ele vai tentar gastar mais, ele vai tentar antecipar mais recebíveis futuros para tentar impulsionar essa eleição. Ele vai tentar dar o último respiro, isso é um fato, mas ele não vai estar na urna. E essa traição não vai ser aceita, porque quem traiu ele foram os camaradas do passado. Você lembra que eu já falei pra vocês que ele se cercou só de pessoas que ele confiava muito? E essas pessoas o traíram. Mas por que essas pessoas o traíram? Tem uma palavra: master. E eu vou te explicar como que chegou nesse resultado da traição. Porque essa jogada é kamikaze. Por quê? Porque nessa jogada tem uma premissa para não ser kamikaze, que é narrativa, na minha humilde opinião. Eu não estou envolvido no caso Master. O Lula tem pregado isso, o PT tem pregado isso. Mas, pelas evidências que saíram até agora, não é real, não é real. Mas parece que o Lula, individualmente, acredita nisso. E ele realmente queria colocar o Messias no STF para explodir a casinha toda. E aí vem o golpe baixo que ele tomou. Aí vem a grande traição dos bastidores. Que tem um homem que está como expoente da traição. Jacques Wagner. Jacques Wagner, que foi o indivíduo que indicou o Manteiga para receber R$ 1 milhão por mês no Banco Master. Aqui você conseguiu olhar pela janela o que pode acontecer. E qual que é a estratégia do Lula? A estratégia do Lula é colocar muito combustível na investigação. E ele vai utilizar o Messias para fazer isso. Ou seja, ele vai pegar o cara que foi apunhalado, humilhado, que também está muito triste, com muita raiva, vai utilizar como agente repressor para caçar os indivíduos que o caçaram. Você entendeu como ele articulou de forma muito bonita? Só que tem um ponto. Isso vai se tornar kamikaze por um ponto muito fático. E que vai se tornar kamikaze aumentando ainda mais a sua derrota na urna. Então só faz sentido se ele não vem na urna. Que é o que eu já venho falando há muito tempo, e ele já sabe que ir para a urna esse ano vai ser uma péssima ideia. Então o homem, sim, ele vai dar um último golpe, se isso for executado da forma que eu vou mostrar para vocês, o último golpe do Lula vai chutar o Brasil para a porta dos países desenvolvidos. Só vai faltar a gente eleger um bom presidente, bons senadores e também bons deputados e abrir essa porta e entrar, porque vai estar tudo articulado. Esse plano vai simplesmente expor os mais corruptos do Brasil. Entenda que o caso Master foi o caso de 100 bilhões, aí, 80 bilhões de reais. Tava todo mundo dentro do barco, por isso que demorou tanto tempo. Então se você conseguir limpar boa parte dessa galera, tanto das instituições quanto da política, expondo nomes, não tô falando nem de prisão, porque a gente sabe que prisão é sonhar demais, mas talvez possa acontecer, porque vai acontecer a renovação do STF em 2027, mas não vamos sonhar tanto. Só em você expor tudo isso, a urna vai fazer a condenação, vai fazer o expurgo dessa galera de Brasília. E isso vai abrir um caminho gigantesco, porque você vai tirar os reféns do STF do jogo, ou seja, você vai deixar os caras legislarem para os interesses da população. E também, de tabela, você vai fazer os impeachments e limpar o STF. Já tem 4 cadeiras disponíveis. A gente está falando que podemos chegar a 6 a 7 cadeiras disponíveis em 27. Você entende que a gente consegue renovar do zero? Por isso que escolher o presidente de 26 vai definir os próximos 100 anos do Brasil. Agora vamos começar com o pé direito, porque tem muita coisa para você entender. É um
jogo que parece um roteiro de um filme, meus amigos. É realmente muito surpreendente. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ser bom, vai ser muito bom de assistir. E agora vamos começar com o vídeo do Flavinho, que já tá agindo como presidente. Ele já sabe, ele já tá sendo tratado nos bastidores como o próximo presidente, e o homem tá gostando desse papel. Presta atenção nesse vídeo. Eles gravaram ontem então, né? Pegadinha. O Flávio sempre foi um exemplo, sempre foi um menino muito cuidadoso. Ele, recém-nascido, coisinha mais lindo. E tem um pecado nesse vídeo aqui que eu acho que eles poderiam ter melhorado. Ele pegou um computador da Apple. Esse computador conecta pouco com a população. Se ele tivesse pego um computador da Positivo, um computador da Dell, que tem um addressable market maior no Brasil, na população brasileira, ia conectar mais. Ia ser, ele é um homem como a gente, ele é como a gente, entende? Um pequeno detalhe, você acha que faz diferença? Entenda que nos discursos políticos nos Estados Unidos, o pessoal colocava suor. Tem vídeo, tem um documentário que mostra os marqueteiros por trás das candidaturas. Eu acho que era do Bush. Cara, colocava suor, manchava a camisa do cara. Eles faziam um negócio pra deixar um pouco mais amarelado, colocava suor embaixo do braço. Cara, era realmente... Tirava um fio, colocou o gel, tirava fios com a pinça, assim, pra não parecer tão arrumado. Então, sim, cada coisa conta. Você falou em conversão de milhares e milhares de votos com pequenos detalhes. Então aqui mostra que não é um profissionalismo 100%. Eu achei muito bom o vídeo, mas esses detalhezinhos precisavam ser melhorados, na minha humilde opinião, porque você está jogando Olimpíadas, meus amigos. É o maior do maior, é Copa do Mundo, entende? Tem que ser a maior performance possível. Ótimo, assim, sabe? Ele sempre me deu total apoio, numa maturidade espiritual também. Eu admiro muito o trabalho dele, conseguir conversar com todos, assim, desse jeito leve, calmo. É uma pessoa que sempre se preocupou muito com o próximo, sempre. Tô vendo as fotos das meninas pequenininhas. Nossa, dá muita saudade de ver elas pequenininhas assim. Ontem mesmo foi muito especial. Isso foi muito bom, reforçou a questão da filha, porque ele tem 2 filhas, e o Bolsonaro falou em algum momento que foi 3 homens, 4 homens e uma filha, porque na última eu fraquejei. Ou seja, isso pesa muito pro Bolsonaro, e um dos votos que faltou pro Bolsonaro ganhar a eleição foi o voto feminino. Então ele sempre focar nas filhas, colocar muita mulher pra falar, a mãe dele pra falar, isso conecta de forma extrema com o público que ele ainda não tem penetração tão relevante de voto e que também rejeita muito a palavra Bolsonaro, a família Bolsonaro, que são as mulheres. Então tá jogando muito bem nessa parte. Que ele chegou em casa super cansado, umas 10h30 da noite, quase 11 horas. Minha caçula tava desesperada estudando pra prova de matemática. Ele sentou com ela, ele falou, meu Deus, mas eu vou ter que relembrar isso aqui, não acredito que você não tá sabendo, como é que você não tá sabendo? Pegou, estudou e ficou com ela até 2 da manhã. Eu só peço pra ele se cuidar. Deus tá com você, a gente sabe disso. Meu amor, Como é que vocês conseguiram fazer ela queria te falar? desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita sabedoria, que eu vou estar junto com você sempre nessa sua caminhada. Eu te amo demais. Um beijo. Não, perfeito. Eles gravaram ontem então, né? Pegadinha. Não, muito bom. Achei muito bom o vídeo, só colocaria essa parte de que daria pra melhorar trocando notebook ali. Fica absurdo. Sugestão aí. Seguindo agora. O homem tá crescendo de forma visceral, o que justifica essa jogada kamikaze. Porque se a derrota já é iminente, se o Lula já reconhece a derrota, ele não perde nada em colocar essa carta kamikaze que ele colocou na mesa agora. E também, ele pode abortar a carta se negociarem. Mas será que eles vão voltar atrás no Messias? Acho difícil. Bomba define a eleição. Saiu a pesquisa hoje, né? Divulgada pela Folha de São Paulo, inclusive. 44-41, segundo turno. Lula e Flávio. Na espontânea, o Flávio cresceu de janeiro para fevereiro de 6% para 16%. É assim, é absurdo. Um detalhe pode mudar a eleição. E tem um outro ponto. Cansaço da imagem, busca por novidade, efeito novo. Tudo isso conta para fins de eleição. A gente vai descobrir agora, porque, querendo ou não, você tem um octogenário disputando a eleição com um cara que, sei lá, vai ter 45 anos, 50 anos, sei lá quantos ele tem. Será que um senhor de 80 anos vai conseguir visitar 6 cidades por dia, 60 dias ou 45 dias? Existe uma limitação física mesmo. O fator idade pesa. Esse é um jogo profissional, meus amigos. E sim, bater perna converte voto. Tanto que todos os políticos nacionais batem muita perna. E nisso aí,
Me parece que o Flávio Bolsonaro é muito mais competitivo. Lula não vai conseguir ter energia. Já deu pra perceber que ele não tá tendo a mesma velocidade de raciocínio. Então tem vários gaps aí que impulsionam o Flávio. E também os oponentes, não só o Flávio, porque o Zema agora cresceu muito. E a grande realidade é que só em tirar o Lula, meus amigos, vai ser um salto gigantesco, exponencial. Mas seguindo, presta atenção nessas colocações do Coppola. 3 previsões para animar o seu dia. Número 1. A eleição será vencida pela oposição, que vai derrotar o candidato do PT, seja ele quem for. Número 2. Logo depois das eleições, assistiremos ao colapso das contas públicas, o que vai exigir da classe política reformas liberais radicais. Número 3. Nos próximos 4 anos, a influência petista no STF será neutralizada e a maioria do tribunal vai ser conservadora. Então já pode começar a planejar a comemoração, porque a derrota do PT, a solução da crise fiscal e uma justiça conservadora são o passaporte do Brasil para o primeiro mundo. Mas antes de mais nada, precisamos registrar que nessa semana a casa caiu para a esquerda e seus aliados interesseiros. E no dia que vestir a toga, eu lhe peço que não se esqueça dos amigos que fez nesta caminhada. Horas de sabatina e agora acaba de ser rejeitado aqui pelo plenário. A rejeição histórica do Senado ao indicado de Lula para o STF é o ponto de inflexão que marca o começo do fim do lulopetismo como força dominante da política nacional. O sintoma mais recente e evidente da decadência petista é a ruptura com o centro político no Congresso, conhecidos por aderirem Mas essa ruptura tem um motivo e tem um nome, Master, que é o que eu vou me aprofundar já já. ao poder, seja qual for o governo, os caciques do Centrão estão tratando Lula como um ex-presidente em exercício, impondo derrotas vexatórias ao PT e sinalizando sua aposta numa troca de comando do país. Atualmente, segundo o Datafolha, a avaliação positiva do governo Lula está em 29%. E nunca na história um governo conseguiu se reeleger ou fazer o seu sucessor sem pontuar na casa de 40% de ótimo e bom. Nunca. Trocando em miúdos, se apenas 3 em cada 10 pessoas gosta do governo, ele não se reelege. Há vários motivos para essa impopularidade do Lula, mas os principais são os escândalos de corrupção, o crescimento do crime organizado e a perda do poder de compra das famílias. E olha como... E isso deve piorar muito mais. A economia vai se enterrar de uma forma absurda. Eu vou até te mostrar, tem mais detalhes nesse vídeo. Esse Lula envelhecido se enrola ao falar sobre esses temas sensíveis. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Depois de machucar o bolso do eleitor, fica muito mais difícil pedir voto prometendo picanha. Por tudo isso, daqui a alguns meses, sai o PT. Sai o PT, isso é um fato e aqui tem uma série de argumentos para quem ainda não acredita. E agora vem o que eu já vim falando para vocês há algumas semanas. Vai piorar muito. E agora já começou a ver o resultado. Isso aqui é a alta do IGPM. O IGPM é o principal indicador que ajusta o preço do aluguel, ou seja... Pode olhar o seu contrato aí, que pode ter um aumento gigantesco no próximo mês, se o dono quiser aplicar, 2,73%. Só a inflação medida pelo IGPM acaba de dar o maior salto mensal dos últimos 5 anos. Foi uma alta de 2,73% apenas em abril. Isso é 5 vezes mais que a alta de março, que tinha sido de 0,52%. E quando você olha por dentro do índice, entende por que isso preocupa. A gasolina, por exemplo, subiu 6,3%, o diesel 14,9%. Os preços no atacado avançaram 3,49%. Só que isso fica ainda mais preocupante quando a gente lembra que a Petrobras está segurando os reajustes de combustíveis. A defasagem em relação aos preços internacionais está em quase 50% para o diesel e 70% para a gasolina. Em outras palavras, a inflação da guerra já começou a chegar aqui ao produtor e depois ela pode chegar ao consumidor. O IGPM é o índice mais sensível ao atacado, às commodities, ao custo da construção civil, por isso ele sente primeiro esse tipo de choque. Mas se a pressão continua, o produtor repassa preço para o consumidor e isso transborda por IPCA, que é o índice oficial do consumidor. E também pode pesar já nesse momento em vários contratos de aluguel, isso é importante, confira o seu, já que o IGPM ainda é usado como referência em diversos reajustes, tanto em contratos... Na pandemia isso mudou muito e foi para IPCA, mas tem muito contrato ainda que é IGPM.
contratos residenciais quanto comerciais. E o problema é que a situação no Oriente Médio ela ainda segue instável. Nas últimas semanas houve alguns avanços, é verdade, como a interrupção dos ataques e o início de negociações para acordo de paz. Mas o cenário ainda é frágil, o Estreito de Hormuz ele segue fechado, o Irã chegou até a anunciar uma reabertura, mas recuou poucas horas depois. E ainda que a guerra terminasse amanhã, é importante lembrar que o mercado de petróleo não voltaria ao normal de um dia para o outro. Muita infraestrutura no Oriente Médio foi afetada, você tem poços que foram fechados porque não há mais espaço para armazenar petróleo, e o mercado em si deve reprecificar o risco geopolítico para... mas deve aumentar, vai aumentar, beleza, mas a gente tá em $110. Se fechar, se resolver aquela situação, a gente vai para $80, que aí já é uma inflação bem mais controlada. Mas o gap que ele cita aqui é muito relevante. O Brasil tá segurando o preço e não vai conseguir segurar isso por muito tempo. E vai enterrar, ou seja, a gente vai ter que repassar uns 30%, 40% no mínimo, nos próximos 45 dias, caso a guerra não se solucione. E eu acho que não vai se solucionar. E a conta vai cada vez ficando mais cara. Presta atenção nisso aqui, nessas falas do Lula, que é uma viagem completa, mas você pode perceber que ele já tem consciência do buraco que ele tá entrando. Provado que o Brasil pode virar a chamada Arábia Saudita do biocombustível. Se quiser descarbonizar o planeta, o Brasil é uma alternativa, com combustível provado. Ainda É só mentira isso aí, mas o meu ponto é, ele já sabe o que vai matar ele. Ele já tem consciência, ele já sabe o buraco que ele vai ser enterrado. Porque ele teve a chance de eletrificar o Brasil, ele teve a chance de tornar a energia barata no Brasil, mas ele pegou e refinanciou lá, começou a tentar gerar mais benesses para a galera mais pobre, colocou luz gratuita, não sei o que, e aumentou. Se ele tivesse diminuído o preço o preço da energia elétrica, isso ia gerar deflação, e ele tivesse impulsionado o carro elétrico do Brasil, que nem aconteceu na China, e também impulsionado mais placa solar, que cresceu muito, mas ele começou a segurar, porque não fez uma infraestrutura de transmissão que poderia ter ocorrido, porque é um projeto com fluxo de caixa positivo, já que você faz um leilão da concessão, e aí eles começam a produzir, e depois o cliente que vai pagar, só que, você ia gerar uma deflação gigante do custo, porque a produção de energia ia cair muito com a energia solar. Em vez de criar um mercado de energia no qual o meio-dia, quando o sol tá torando, você diminui o preço, e aí você incentiva as indústrias a ligarem seus altos fornos, produzirem meio-dia durante o sol, e aí à noite você diminui um pouco mais o consumo, e assim por diante. Mas aí eu teria que tornar muito complexo, tem que ser inteligente, tem que ter um engenheiro, tem que ter inteligência, e não tem inteligência. Nesse governo não tem inteligência. E agora tá colhendo. Olha o que a China fez. Se você quiser uma placa verde, é grátis. Agora, se quiser uma azul, como a desse carro aqui, tem que pagar R$60 mil. Qual você quer? O porém é que a placa verde é só para carros elétricos e a placa azul é para os carros a combustão. Muita gente que ganhou dinheiro na China nos últimos anos ainda sonha com um carro a gasolina importado. Mas cada vez mais gente troca o roncar do motor pela suavidade da energia limpa. É parte de um grande plano ambicioso chinês de trocar os postos de gasolina pelas tomadas. São mais de 30 milhões de carros elétricos rodando pelo país hoje, a maior frota do mundo. A cidade de Cantão já foi para a China o que Detroit foi para os Estados Unidos. O grande polo automobilístico. A cidade que abriu... Ou seja, a China se preparou para o problema do petróleo. E tanto que eles estão sofrendo muito pouco. Aí, olha esse aqui é um canal esquerdista. Olha a visão da esquerda sobre a questão da China, olha só. Que a China consegue Pensa que esse cara deve ser um reflexo dos políticos que tomam decisões no Brasil, tá? Olha a argumentação dele. O preço tão baixo, porque tem muita oferta de carro. São mais de 200 modelos de carro disponíveis, muitas fábricas, e isso faz com que o preço fique muito baixo. E ontem tá tendo o salão do automóvel na China, e aí tem uma série de novidades, lançamentos, e basicamente todas as entrevistas que a gente vê de montadoras chinesas, elas falam que se elas pudessem entrar no mercado americano, as três grandes americanas, né, Ford, GM, né, General Motors, e também a Chrysler, que é Jeep, o grupo, né, Chrysler, não conseguiriam concorrer com as chinesas. Os chineses dizem isso. Que hoje o mercado... E aí faz muito sentido, tipo, o chinês fala que ele vai ganhar uma briga, tipo, eu vou brigar com você, não, eu ganho, né, não, e aí ele usa, não, os chineses dizem isso, tipo assim, eles realmente têm lugar de fala. É muito bizarro isso, é muito bizarro, tipo... Americano, porque o mercado americano tem uma série de tarifas, né, tem barreiras, essas barreiras impedem a entrada de empresas chinesas porque os impostos são muito altos, mas os chineses dizem que se eles pudessem entrar, as montadoras americanas não iriam resistir. E aí tem uma pergunta
né, importante, como você fez no início, por que no Brasil a gente não tem o preço da China? Porque a gente não tem o mesmo número de montadoras por aqui e porque as empresas chinesas criaram um piso de valor, do meu ponto de vista, né? Criaram um piso de valor que elas não precisam cobrar menos do que elas estão cobrando, porque elas poderiam até cobrar menos do que elas estão cobrando. Tem regras também tributárias. Olha a conclusão que ele vai ter, olha, essa conclusão é sensacional, olha só. Áreas no Brasil, isso acaba aumentando o valor do imposto, mas para as montadoras chinesas seria possível cobrar menos. Por que elas não cobram menos? Porque elas precisam lucrar. Amigo, por que você não economiza? Porque você tem que pagar aluguel. Por que você precisa pagar aluguel? Porque você precisa morar em um lugar. Meu amigo, tipo assim, você entendeu a insanidade dessas argumentações? Ah, por que o preço é barato na China? Tem muito concorrente. Como que eles chegaram nesse monte de concorrente? Não explica nada, é uma... Você entende? Isso aqui é o que o público da esquerda consome. Esse aqui é o especialista da esquerda explicando. Ah, por que tá tão caro? Porque tem lucro. Você já viu a margem dessas empresas? É baixa. O lucro da BYD caiu 50%. O preço que está sendo vendido no Brasil é subsidiado até há pouco tempo. Agora com essa queda do dólar talvez possa estar dando positivo. Mas eles estão queimando caixa, o governo chinês está financiando. Esse cara não faz ideia do que ele está falando. E os balanços são abertos, não é difícil de descobrir. Você pode pegar e entrar e ver quanto que está lucrando. Ver o percentual. Beleza, se você está tendo lucro de 5%, então o máximo que você consegue tombar no preço do carro é 5%. É a grande virada. Então, é triste isso aqui. E essa é a galera que está governando o país. É esse tipo de raciocínio que a galera que está governando o país tem. Simples. E agora reforçando o motivo que eu falo pra vocês que o Lula tá condenado, ele sabe disso. O preço do petróleo caiu 2% e tá $107 ainda. E caindo 2%, e está a $107. Isso aqui corresponde a uma alta de 60% a 70% do preço atual do Brasil. Você consegue compreender isso? E como que isso vai ser segurado? Não tem como segurar. Vai ser engolido. Ele está gastando todos os cartuchos para segurar agora e não vai ter cartucho para segurar depois. Simples. Não vai ter tempo, não vai ter. Simples. Beleza. Agora vamos entrar na cereja do bolo, que já é falar do caso do Messias e o grande plano kamikaze do presidente Lula. Mas antes disso, deixa eu só te convidar para o meu grupo do WhatsApp, que hoje tivemos grandes promoções, ó. A gente teve hoje de 99 por R$49 esse aparelho para você medir sua pressão. Medidor de pressão arterial digital no braço recarregável, olha aí. Você fica medindo a pressão, quem quiser saber, R$49 apenas. Também tivemos a mala grande da Nike, de 349 por 184 ou 6 vezes sem juros. Também tem 6 vezes sem juros. E temos também essa cadeira de patrão para você colocar no seu escritório, ficar tranquilo, livre, leve e solto, de 886 por 489. Isso aqui é a realidade do Brasil, ó, barato. Ninguém consegue vender nada, tem que liquidar, tem que vender barato. Se você quiser aproveitar essas promoções, o link está na descrição, fixado no primeiro comentário e também aqui no QR Code. Não perca essa oportunidade. Agora presta atenção no que está acontecendo, vai acontecer, e por que o Lula está com puro ódio e ele vai caçar o Xandex. Você, que é um estudioso da corte, né, nesses anos todos que a gente tem acompanhado aí de Supremo, esse é o momento em que o Supremo tem um perfil mais político que você já viu ou não? Olha, André, primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com o Valdo, com vocês todos, com a Malu também. Eu diria que sim, e olha que a gente tem boas comparações a fazer ao longo da história. Nós tivemos o Supremo Tribunal Federal, que veio do ato institucional número 2, inclusive com parlamentares sendo indicados pela ditadura militar, mas mesmo assim era um tribunal diferente, com competências mais restritas, e também com ministros que chegaram e se despiram um pouco dessa vertente de fazer política. Hoje nós temos um tribunal com pessoas com muita capacidade e disposição para fazer política. E para ter um relacionamento com o Congresso Nacional muito mais aberto. No passado, essa era uma função que cabia mais ao presidente do Supremo. O ministro Aires Brito falava que o presidente do Supremo representava o tribunal nas relações com os outros poderes, e a gente vê que isso hoje está disperso, né? Tem vários ministros que fazem esse tipo de contato com o Congresso Nacional, com também poder econômico, poder político, executivo, etc. Isso faz com que exista essa nossa percepção de que o tribunal é cada vez mais político e mais permeável a negociações políticas, acordos políticos, ao ponto, e aí foi o que me chamou muita atenção, ontem, na sabatina do Jorge Messias, ele se apresentar como um pacificador, como um conciliador, como alguém que estava
colocando à disposição dos parlamentares esse atributo de ser um negociador, ao ponto de ele mencionar que um processo judicial não necessariamente é uma soma de resultado zero e que as partes podem sempre ganhar alguma coisa. Veja que isso passou a ser um atributo apresentado por... Ou seja, um consenso que o STF virou político. Isso é muito importante, que está refletindo na Globo e tudo mais, porque só reforça que o Lula já entendeu isso e agora ele quer mudar isso, porque a Globo tá batendo. Seguindo, Atlas Intel, Mota e Alcolumbre são os políticos mais mal avaliados. Isso aqui é muito importante também, porque eles não vão se reeleger. Isso é outro fato. Agora, presta atenção nessas colocações aqui, que eu achei extremamente... Que essa ideia, se é que ela existe mesmo na cabeça do presidente, ela padece de dois males. O primeiro é o cinismo, porque o presidente teve 3 oportunidades neste mandato para indicar uma mulher e uma mulher negra. E havia demanda do seu eleitorado para que ele fizesse isso. Havia uma clara necessidade de fazer isso, uma vez que uma das 2 únicas mulheres do Supremo, que era a ministra Rosa Weber, se aposentou, e ele deu de ombros para isso. Fez pouco dessa demanda, não estava nem aí. Dizia que ia mandar um dele e que não tem essa, não sei o quê e tal. Aí, diante de uma derrota dessa natureza e com ares de humilhação, aí ele pega e tira a cartada da mulher negra. Essa aqui é uma das vinganças do Lula. Ele quer colocar uma mulher negra pra tentar humilhar mulher negra, indígena, essa galera aí, pra tentar humilhar o Senado, porque vai rejeitar. A verdade é que o Alcolumbre vai sentar em cima. Esse é o grande ponto, beleza? Agora vamos pra segunda tentativa do homem. Presta atenção nessa análise aqui. A derrota de hoje era mais esperada do que a de ontem. Sim. Ainda assim, eu vejo um traço comum entre as duas, porque nos 2 casos rolou uma negociação entre Congresso e Supremo. Total, Renata. Uma negociação mais antiga, uma mais recente, nas vésperas da votação do Messias, nesses últimos dias. Vocês se recordam que no caso da dosimetria, teve uma reunião, a gente trouxe aqui no JG, inclusive, na casa do ex-presidente Temer, com o Paulinho da Força. Você flagrou na noite em que ela estava acontecendo? Na noite, a gente trouxe a imagem, os ministros do STF, Gilmar, Alexandre, participaram por telefone, tinha até Aécio Neves. E nesse caso, gente, foi uma negociação, porque a oposição estava pressionando muito para ter uma anistia, que era o perdão total. E aí, o STF, que estava pressionado por outros motivos, como o julgamento do golpe, etc., começa a sinalizar, para não dizer que a anistia era ilegal, começa a sinalizar uma possibilidade da dosimetria, que é uma anistia light, que é diminuir as penas. Então, isso tudo foi negociado lá e foi votado no Congresso depois dessa negociação e aprovado. Quando chegar na mesa do presidente, o presidente tem que dizer sim ou não, sanciona ou não sanciona, ou veta ou não veta, desculpe. Aí o presidente falou, não dá para autorizar isso, sancionar isso, eu vou vetar esses trechos porque beneficiava não só o ex-presidente Bolsonaro, como possibilidades de criminosos, crimes comuns e tal. Bom, Lula vai lá e veta. Esse veto, gente, para valer, o Congresso tem que dizer sim ou não. E o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, tem que colocar para os seus pares, para dizer, inclusive os deputados, se está ok ou se não está ok. Ele ficou segurando. Nesse meio tempo, Renata, o que acontece? Caso Master. E aí o Master embaralha tudo. O Alcolumbre não tinha interesse que as investigações continuassem, tem questões relacionadas, já falamos, fundos de previdência no Amapá, muita gente não queria que continuasse, aquela confusão toda. A oposição, quando termina aquela CPMI do Master, vai lá e começa a pressionar o Alcolumbre com mais assinaturas, falando, a gente quer uma CPMI nova do Master. Aí o Alcolumbre... Que o Master vinha sendo investigado em outras CPIs, né? Exatamente, isso. Em outra CPI que tinha acabado, Sim. Foi discutido, foi parar lá no STF e tal. Aí o Alcolumbre fala, bom, tem esse projeto aqui da dosimetria, vocês não querem esse projeto da dosimetria que pode ali aliviar a pena de Bolsonaro, de outras pessoas? Então vamos esquecer da CPMI do Master. A gente coloca os vetos. Esse foi o mesmo acordo para enterrar o Messias. O Messias iria entrar na teoria dentro do STF para ajudar o Mendonça a tocar a questão do CPMI do Banco Master de forma mais controlada, porque pela corte você consegue controlar um pouco mais ali através do Mendonça. Mas quando você injeta direto na Polícia Federal, você perde o controle. Em paralelo a isso, obviamente que o Lindinho vem falar aqui que vai entrar para anular a pele da dosimetria, não sei o quê. O cara chato, vai chegar na STF, vai ser enterrado. Esquece, todo mundo já sabe disso. Agora, presta atenção. A gente tem alguns pontos aqui de extrema importância. Essa parte aqui, ó. Presta atenção nessa parte aqui. E aí, vamos para a cereja do bolo oficial. Presta atenção. O Messias era o nome do relator do caso Master. Isso.
O Messias era o nome do André Mendonça. A entrada de Messias no STF significaria dar força para o grupo pró-investigação. O Master é isso que eu não sei como que seria essa execução, porque beleza, você vai colocar um voto a mais. Você tem um voto deles, tem um voto do Mendonça e do Fux. Nunes Marques já sabe que não vai votar tanto. 3 contra 10? 3 contra 7? Talvez Carmen Lúcia, tá? 4 contra 6? Perdeu de novo. Otávio põe também, a gente está falando sobre a mesma coisa. É que na política não é um elemento. A política é feita por pessoas, então as pessoas vai ali acumulando questões e rusgas e ressentimentos que vão levando para uma decisão final, para uma solução aí que aconteceu. Solução não é o caso, óbvio, mas uma decisão que foi de derrotar o nome do governo. E o Master, de todas as variáveis, Otávio, eu concordo com você, é a variável com mais peso. Mais peso. Porque ela influencia Alcolumbre e ela influencia o STF. Isso. Ela é a variável com mais peso, mas tem outras variáveis aí. O Alcolumbre, gente, saca que o vento está mudando com base nas pesquisas e tudo mais e que a oposição está fortalecida. Ele faz um gesto para a oposição também, de olho na questão uma eventual reeleição dele à presidência do Senado. Beleza, esse cenário que você entendeu. Alcolumbre, a cena Flávio, próximo presidente. Alcolumbre está tentando até armar um impeachment de 2 ministros e tal. E agora você vai ver a reação do Lula. Olha a jogada que o Lula está colocando para explodir tudo. Me parece kamikaze. Vamos lá. Lula avalia colocar Jorge Messias no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça pode impulsionar o caso Márcia? Pode. Porque o Ministério da Justiça pode determinar o número de combustível, como assim? Quantas equipes, quantas pessoas, quantos acessos, quantos recursos vão estar disponíveis para o caso Master. Parceria internacional, fechamento de acordo, tudo isso o ministro da Justiça pode acelerar de forma relevante. Ou seja, o que a gente está vendo ele vai tocar a investigação do Banco Master de forma exponencial. A pergunta ele não consegue controlar até onde vai chegar. Então vai chegar até o PT. Mas o Lula não está preocupado com isso? Não, porque os petistas enrolados com o caso Master caíram na narrativa do Messias dentro do STF, que ia explodir o caso Master, e traíram o Lula. Então ele não vai abater os petistas, ele vai abater os traidores dos petistas. Porque o Lula provavelmente viu acontecer, fez vista grossa e não recebeu nada, ele não entrou na brincadeira. O Jacques Wagner, que é acusado como um dos principais traidores, ele estava na brincadeira. Foi ele que indicou o Manteiga para receber 1 milhão por mês. Ou seja, o que a gente vai olhar agora, se isso acontecer nessa ordem que parece que vai acontecer, é uma expansão gigantesca de pessoas contaminadas pelo Master. E essas pessoas contaminadas, tudo indica que podem culminar em um expurgo da eleição. Não vão ganhar na urna. E aí, meus amigos, a gente já pode sorrir e acenar, porque o Brasil vai dar um salto de maturidade jamais imaginada. Eu venho falando do salto já há algum tempo, mas não estava considerando isso aqui. Se realmente isso aqui acontecer, vai ser exponencial. Dito isso, curta o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, lembra de entrar no grupo de promoções, você pode usar o QR Code, link na descrição e também fixar no primeiro comentário. Um abraço, até o próximo vídeo.